Olá, gente! Vamos dar início a mais uma edição virtual, esse encontro virtual que o Sempre em Papo em Casa está fazendo durante esse período de pandemia. É a forma com a qual nós nos comunicamos, nos encontramos. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes do Sempre um Papo em diversas cores. Queria convidar, colocar no ar aqui agora, Tony Bellotto e Rodrigo Feres. Salve, boa noite. Boa noite, Araxá, boa noite, Brasil. Ei, Rodrigo. Ei, Tony. Vamos lá. Boa noite, Afonso, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu já fiz Sempre um Papo em vários lugares, né? O músico e escritor Tony Bellotto está sentado de frente a uma estante com portas de vidro e repleta de livros. Ao fundo, fotos preto e branco decoram as paredes. Em BH, mas sempre um prazer estar aqui conversando com você. É igual, Tony, é igual. Vamos aí fazendo Sempre um Papo também um pouco araxaense, não é não, Rodrigo? Como é que tá aí em Araxá? Tá ótimo como sempre, né? Tá tudo bacana, tá tudo certo. O escritor Rodrigo Feres está sentado em frente a várias estantes de metal com livros em diversas prateleiras. A gente está... Sempre um Papo agora está além do Facebook do próprio projeto, que tem um número grande de seguidores. Eu estou investindo na sinergia. Eu acredito que agora a gente, nesse mundo virtual, a gente pode espalhar. Então, a Book Company, que é uma empresa de realização de eventos literários de Portugal, está transmitindo a gente também. A Bienal de Pernambuco, através do Facebook, também está transmitindo. E eu estou também fazendo agora várias outras, uma sequência de parcerias, para que as lives do Sempre um Papo possam ir aí o máximo possível que os recursos tecnológicos e cibernéticos nos permitam. No momento, nós estamos sendo transmitidos por essa página do Sempre um Papo no YouTube e, ao mesmo tempo, no Facebook. Eu sempre faço essa pergunta para começar os nossos encontros. A pergunta é a seguinte: Tony Bellotto, como você está se sentindo? Como é que é a pergunta? Desculpa, deu uma falhadinha aí. A pergunta é um pouco para trazer o seu sentimento pessoal e, é claro, de mundo e de política, né? Como você está se sentindo hoje aí? Olha, Afonso, você sabe que antes de responder essa pergunta, estou com uma curiosidade aqui, queria perguntar para o Rodrigo. O grande hotel lá de Araxá está fechado também? A câmera de Rodrigo Feres cai do suporte enquanto Tony faz a pergunta. Esse mundo é muito engraçado. Caiu o telefone dele. Ai. Eu posso te responder. Esse hotel tem vibrações muito loucas, né? Você falou nele, caiu, você viu, né? Olha o medo que dá esse grande hotel. O grande hotel está absolutamente fechado desde o dia 13. Curiosamente, ontem o Toninho aí de Araxá me mandou uma foto do grande hotel assim de longe, cheio de mato. Aí ele falou assim: onde é que você vai fazer? Eu falei: Araxá. Eu falei: mas você está as moscas? Ele falou assim: não, mosca também não tem. Então, Afonso, respondendo a tua pergunta, eu acho que, como todo mundo, né, esse momento é um momento muito estranho, né, pelo qual a gente está passando. Eu acho que todo mundo está vivendo assim uma sensação de angústia, né, uma angústia muito profunda. Por mais que a gente queira se tranquilizar, dizer: olha, eu estou aqui fechado em casa, eu estou seguro, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu vou escrever uma coisa. Mas a verdade é que a gente tem muito pouco tempo e tranquilidade, né, mental para conseguir fazer essas coisas com calma, porque a grande verdade é que a gente vive um momento muito angustiante, esse medo, essa aflição, né, essa vontade de que essa situação termine, que a ciência encontre logo uma solução, uma vacina, enfim. Mas a gente tem que ir tocando a vida, né? Eu acho que, apesar de tudo de ruim que tem acontecido nessa pandemia, eu acho que algumas coisas boas também a gente tem que acabar tirando, né? Algumas lições disso tudo. Uma delas é essa, né? A gente está aqui conversando, cada um isolado no seu canto, mas a gente consegue, de alguma maneira, se conectar.
e esse sentimento de esperança muito forte, né, que a gente tem que alimentar todo dia. Então, eu estou me sentindo bem, claro. Estou feliz de estar aqui falando com você, falando com todo mundo que está nos escutando, com o Rodrigo, mas eu acho que esse sentimento de uma certa angústia, uma sombra assim, pairando sobre a cabeça da gente, esse sentimento permanece direto. Legal. Antes de uma explicação, por que eu convidei o Rodrigo Feres, escritor, músico, industrial de Araxá, para participar? Bem, obviamente o primeiro motivo é qualidade. Há 34 anos, o Sempre um Papo se pauta pela qualidade. Todos os convidados têm qualidade literária, têm qualidade musical, enfim. A qualidade é sempre uma referência para o projeto. Segundo é que Araxá é a base do FLI Araxá, um festival que eu realizo já há 8 anos, e a base antes do Sempre um Papo, que está lá há 14 anos. E em Araxá eu construí uma rede de amigos, colaboradores, público em potencial, que possibilitou colocar esse mundo literário em evidência, claro que graças ao patrocínio da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, já há tantos anos, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Posto isso, posso dizer que além de cidadão araxaense, que eu já sou, obrigatoriamente, né? Estou em casa, não só com o Tony, querido de tantos anos, como o Rodrigo também. A pergunta é para você agora, Rodrigo. Como é que você está se sentindo? Olha, eu concordo plenamente com o que o Tony disse, e eu estou me sentindo bem, sabe? Assim, estou produzindo bastante, sabe, em casa, porque esse isolamento acaba que a gente fica em contato com o mais profundo da gente. Então, estou escrevendo bastante, estou conseguindo produzir, estou conseguindo compor músicas novas, né? Eu acho assim, a arte sempre foi muito importante para todos nós, mas eu acho que agora, nesse momento, ela é mais importante ainda. Então, eu acho assim, pelo olhar do artista, né, do escritor, do músico, do pintor, eu acho que quanto mais a gente produzir nesse momento, né, através dessa nossa sensibilidade, mais nós vamos conseguir nortear as pessoas, porque está todo mundo assim, como o Tony falou, né, essa questão de ficar em casa no isolamento, elas estão mergulhadas com as questões pessoais. E está todo mundo sem referência, né, a verdade é essa. Então é isso, eu estou feliz por esse lado, e por outra coisa também, eu tenho sentido que as pessoas que têm essa sensibilidade maior, né, que têm essa antena ligada aí para o coletivo, né, para o bem maior, elas estão se conectando, estão se encontrando. Tem um tempo já que eu tenho notado isso, né, mas agora, assim, depois que a pandemia tomou esse corpo maior, engraçado, parece que é uma coisa de sintonia mesmo, sabe? Tem chegado muita gente para mim, mesma vibe, né, de sensibilidade artística, de querer olhar para o coletivo, né? Então, eu acho que a gente tem que saber tirar, né, as lições do que está acontecendo. A verdade é essa. Legal. Vamos então, um a um. Tony, antes de você falar do Dom, que é o seu novo livro, faz aí, como a gente está sendo assistido por um número diverso de pessoas, faz aí um breve apanhado dos seus 10 livros para a gente. Então, Afonso, eu já venho escrevendo profissionalmente desde 1995, e eu lembro que você já me convidou para lançar o livro em BH nesse ano, né, que eu lancei o Bellini e a Esfinge, meu primeiro romance. Exatamente. E então, nesses 25 anos, né, eu lancei 10 romances, né? Eu tenho alguns romances com o personagem Bellini, que são histórias de detetive, né? O Bellini é um detetive paulistano, um detetive um pouco diferente, meio existencialista, assim, foi meu primeiro personagem, né? Meus 2 primeiros livros são com esse personagem, né? Bellini e a Esfinge e Bellini e o Demônio. Depois, ao longo dos anos, escrevi mais outros 2 Bellinis, o Bellini e os Espíritos e Bellini e o Labirinto. E tenho também outros romances que transitam um pouco por essa chamada literatura policial, mas há outros romances que também não são de literatura policial. Eu acho que eu não gosto de estar preso a um rótulo, assim. Eu acho que eu sou um escritor, eu acho que tem livro bom, tem livro ruim, e não gosto muito de ficar delimitando os livros assim pelo gênero, né? Mas, sem dúvida, isso que se chama da literatura policial, que nasceu lá com o Edgar Allan Poe, né? É uma literatura que me fascina. Eu acho que essa ideia de
de decifrar enigmas, assim, ou de tentar decifrar enigmas nos livros, é uma ideia que sempre me seduziu. Então é isso. E eu tenho também uma carreira de músico já há quase 40 anos, 38 anos de carreira com os Titãs, e são essas duas profissões realmente elas caminham juntas, assim. Eu descanso de uma fazendo a outra, eu me completo de uma com a outra. Então escrever e tocar e compor música são as coisas que eu mais gosto de fazer, e é o que eu venho fazendo, como eu te disse, há 40 anos, e fico muito satisfeito com essa dupla personalidade aqui de escritor e guitarrista. O problema todo é que eu fico tentando ser informal, mas o Tony me inibe um pouquinho, porque eu fico tentando falar um português bem correto, viu, Tony? Não vou falar palavras mineirês rápido, vou falar devagar, com as palavras inteiras. Eu não sei de onde você tirou isso, eu sou roqueiro, imagina. Sei, sei, fui eu que fiz 12 anos de programa de literatura, de língua portuguesa na televisão, fui eu. Tá bom. Como é que chamava o programa mesmo, Tony? Era o Afinando a Língua, Língua. No Canal Futuro. Era um programa ótimo. Mas você sabe que eu mais aprendi ali do que ensinava, né? Quem entende de língua mesmo é o professor Pasquale, que é nosso companheiro naquele grupo dos escritores. E ele sim é ótimo para tirar dúvidas, conhece a raiz das palavras, a origem de qualquer palavra. Mas, enfim, eu tento falar direito aqui, Afonso, mas eu acho que eu adoro quando você manda o seu mineirês, aí eu me divirto bastante. Vamos lá, você, Rodrigo. O Grace. O Grace também. Super Grace. Rodrigo, faz aí um resuminho, por favor, da sua atividade literária. Então, Afonso, o Levir, né, que eu criei já tem um tempinho, é bem parecido com a questão do Tony, né? Ele mistura música e literatura, que são as duas coisas que eu mais amo. E trilha sonora de cinema também, uma coisa que eu adoro, que sempre gostei muito. Então, é isso, o Levir consiste em escrever os textos e depois compor a trilha sonora como se fosse trilha de filme mesmo. Então, quando a pessoa vai lendo, ou pelo aplicativo, ou pelo livro, no aplicativo ela vai encontrar palavras aleatórias com uma cor diferente, ela clica com o dedo e escuta a música que eu compus para aquela parte do texto. E eu preferi fazer música sem letra, né, sem vocal, para conseguir prender mais a atenção da pessoa. E no livro físico tem o QR Code, né, ou seja, a pessoa vai lendo os livros e ela vai encontrar ocasionalmente esses QR Codes, né, junto com as palavras-chave. Ela mira o celular, esse QR Code, e vai começar a ouvir a música composta para aquela parte do texto imediatamente, né? E quando eu lancei isso tudo, foi em 2015, a gente estava conversando anteriormente, que foi muito trabalhoso, porque no Brasil não existia tecnologia para se colocar num aplicativo qualquer da Apple a música misturada com texto, né, que é o formato EPUB. Então isso aí foi feito por uma empresa indiana, né, indicação do amigo meu. Assim, tiveram uma tecnologia super legal, bem avançada mesmo, para comprimir as músicas sem perder qualidade de áudio. E aí lancei esse país simultaneamente. Então, assim, a venda foi legal, fiquei bastante satisfeito, né? Foi bem lido. Aí depois isso rendeu um livro físico, né, que é o Culto que Não Tem Fim, que é a compilação dos 4 contos. Depois isso foi traduzido, né, para o Chile, né, nos países Chile e Peru, para o espanhol, foi lançado lá também, com o título de Todo que Não Tem Fim. E agora eu estou lançando mais um livro, né? Mais um livro que se chama Palavras Escondidas no Vento. Maravilha. Que é um livro novo. Maravilha. Vamos primeiro ouvir o Tony, depois eu volto você. Tony, vamos falar do livro mais recente, publicado pela Companhia das Letras, Dom. A pergunta, aquela clássica, né? Aquela pergunta maravilhosa. Por que o Dom, Tony? Por que Dom? Vamos falar assim. Mas antes só eu queria dizer que é muito interessante esse trabalho do Rodrigo, né? Essa questão, você conseguir fazer isso. Eu lembro que quando eu lancei acho que foi Bellini e os Espíritos, porque o Bellini, esse meu personagem detetive, ele é um amante de blues. Ele gosta muito de blues antigos, blues de raiz. E nos livros ele sempre cita músicos e músicas que ele gosta, que ele está ouvindo. E aí a editora Companhia das Letras, na época, teve a ideia de, no lançamento, fazer como se fosse uma trilha sonora, eu não sei, tipo como se fosse um playlist das músicas que apareciam no livro. Eu achei uma coisa muito interessante.
E isso que você está falando é incrível, é uma inovação tecnológica assim, no universo do livro, e que pode ser muito interessante, né? Você dá uma dica das músicas que acontecem durante um livro ou que te inspiraram. E é muito interessante isso, que tem escritores que gostam de escrever ouvindo música. Outros, como eu, têm uma certa dificuldade, a música me distrai. Então, geralmente, eu prefiro escrever em silêncio ou, então, ouvindo uma música instrumental, tipo jazz, tipo Miles Davis, baixinho, assim, porque se eu escuto uma música com letra, me distrai. Mas vamos falar aqui do Dom, estou até com o livro aqui. Então, o Dom é o meu 10º romance, mas ele tem um sabor de uma novidade para mim, porque é um livro baseado em fatos reais. Eu nunca tinha trabalhado assim na minha carreira de escritor. Todos os meus outros romances são totalmente inventados, criados do nada. E essa história aqui do Dom é uma história muito interessante. O Pedro Dom foi um assaltante de residências que foi muito famoso aqui no Rio de Janeiro no início dos anos 2000, ali no anos de 2003, 2004. Ele ficou muito famoso porque era um rapaz de classe média, muito bonito. Ele tinha uma aparência assim de um galã de novela, era um conquistador, as mulheres ficavam loucas por ele, e ele tinha métodos muito particulares de assaltar a residência. Ele subia pelas paredes, entrava pela janela. Ele criou toda uma mística em torno dele e chegou a ser considerado o inimigo público número 1 aqui no Rio, acho que em 2004, por aí. Mas o que me atraiu na história foi que eu conheci o pai dele, o pai do Pedro, que é o Vitor, e o Vitor é um ex-policial. Então, o que o livro conta basicamente é essa história do pai que vai percebendo que o filho tá caindo nas drogas e no crime, e a luta dele para impedir que o filho siga esse caminho, e ele não consegue, porque o filho segue esse destino dele de uma maneira inexorável. Então, eu acho que isso se aproxima muito de uma ideia de tragédia, assim, e me atraiu muito, que é uma história violenta, mas é uma história que também tem ternura, tem a paixão, tem esse amor desesperado de um pai por um filho. E eu acho que, de certa maneira, também essa história ela mostra um pouco desse Brasil que a gente vive, né? Porque o Vitor, ele foi um policial na década de 60, 70, chegou a participar daquele Esquadrão da Morte aqui do Rio, do Mariel Mariscot, que é a raiz de todas essas milícias que hoje em dia, né, dominam o crime organizado aqui no Rio e em muitos lugares do Brasil. E o Pedro também como uma vítima do tráfico de drogas e um rapaz que acaba optando pelo crime, mas com uma sensação assim de quem estava vivendo um sonho de fama e dinheiro, só que era assaltando. Então, de repente, ele se depara com a realidade cruel dessa opção de vida. Então, foi muito interessante assim, para mim trabalhar com uma história que aconteceu e eu achar um meio termo ali, de colocar também a minha imaginação, de inventar situações e momentos em que a vida dele ninguém sabia exatamente o que aconteceu, porque na vida de um bandido, de um assaltante, você tem muitos pontos escuros, que o sujeito está escondido, que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, foi muito legal. Apesar do livro ter sido lançado agora, na pandemia, o que é um momento meio chato, que não dá para fazer noites de autógrafo, não dá para viajar divulgando o livro, eu acho que ele tem tido uma receptividade muito legal, muita gente tem gostado, tem saído umas críticas legais, então eu estou animado. Eu acho que é um livro muito interessante. Ele já está se tornando uma série filmada pela Conspiração com a Amazon, que deve ser lançada assim que a gente consiga voltar a alguma normalidade, né? Então eu estou bastante entusiasmado com esse projeto. Legal. Rodrigo, contextualiza para mim, por favor, os seus contos. Eles contam a história de quê? Claro. Mas se permite, só um adendo aqui, queria comentar com o Tony, que no livro, né, Belina Esfinge, eu tive o cuidado de cada parte que aparece, né, um cantor de blues, que faz parte da história lá, que está ouvindo, né, com o sonora,
eu coloquei a música que ele estava ouvindo, ponto, no livro, né, para eu poder sentir melhor. Ah, que legal! Legal! Olha, que legal, hein? O pessoal que está assistindo aí, uma dica legal para assistir, para ler o Bellini e a Esfinge. Não devia ter tido essa ideia. Eu fico honrado aqui como autor, que sensacional, porque a minha ideia era essa mesmo, né? Porque eu acho que quando você cita uma música assim num texto literário, você está dando alguma indicação ali para o leitor, né? Ou de quem é aquele personagem, ou de quem é você, de alguma forma, né? Fico muito feliz que você tenha feito isso, deve ter sido legal, hein? Porque é uma história de Levir, ou seja, é bem parecido com o que eu faço. Então a sensação foi exatamente essa. Eu acho que quando a pessoa fizer isso, ela vai conseguir entrar na trama de um jeito bem mais profundo, sabe? Muito legal, muito legal. Clima ali da... Perfeito, muito legal. Mas fala, Rodrigo. Bom, mas a questão do que eu escrevo assim é muito voltado para o realismo fantástico. Né? E o que eu gosto da ficção é o seguinte, que na ficção você pode ter uma solução fictícia para um problema real. Então, geralmente, nos meus livros, eu abordo temas, né, geralmente polêmicos, mas que tem uma solução que tem a ver com ficção mesmo, ficção científica. Então, é um gênero que eu gosto demais. Então, nos 4 pontos principais, e nesse também no Palavras Escondidas do Vento, tem muito a ver com essa questão tecnológica, né, de como que isso ajuda, né, como isso enriquece a nossa vida, mas tem também o fator humano, né, que é bastante forte, bastante presente. Por exemplo, nesse Palavras, é um livro que fala do suicídio, né, então tem uma super delicado. Fiz uma pesquisa muito grande, né, conversei com psiquiatras, com pessoas que têm também. E, assim, foi uma pesquisa grande, mas mesmo assim pesquisando e vendo casos, às vezes, muito tristes, né, eu consegui dar uma perspectiva de esperança no final. Então, o livro, ele tem uma solução tecnológica para ajudar as pessoas a superarem esse drama. Né? E esse livro também conta com 10 músicas inéditas que eu compus, e esse eu acho que teve um crescimento muito grande na parte técnica e na parte musical. Estou bastante feliz, né, com o resultado. E o feedback dos leitores dos outros livros é isso mesmo, né? Essa questão da música, né, propicia uma interação muito única, porque o objetivo da música é colocar a pessoa no trilho do raciocínio que eu criei para as minhas histórias. Então, como se fosse um reforço de percepção, vamos dizer assim. Então, tá muito bacana, estou feliz e, assim, além disso, eu estou com mais outros 2 prontos aí na gaveta para poder lançar. A plataforma que você usa é claro que você tem 2 físicos, né? Mas, basicamente, o Levir é audiolivro, é vídeo, é e-book, né? Isso, exatamente. Então, na Apple, a extensão EPUB, que é um e-book, mas só que ele tem música, né? Eles chamam isso de Enhanced Books, né? Que são e-books melhorados. Como é que é? Eu não ouvi? Enhanced Books, que eles chamam lá, que são e-books melhorados. Tem várias formas de melhorar, né? De incrementar um e-book e colocar a trilha sonora. Foi uma delas, que eu não tinha feito, até que eu fiz uma coisa inédita. E é isso aí, para enriquecer a percepção do leitor. Agora, a plataforma é a extensão EPUB, né? Para Apple, e para Google, então, para Android, ele é um aplicativo comum, um aplicativo que simula o e-book. Mas, assim, com extensão legal, com tamanho baixinho, assim, tamanho que cabe em qualquer celular, e você poder trafegar por 4G tranquilo. O legal também é que não é numa plataforma fechada, como são aqueles os mecanismos, né, os iPads digitais, que você só pode baixar o que está dentro da plataforma. O seu é aberta, né? Exatamente. Ele é todo aberto, é bem democrático, né? A ideia é essa. E o legal também é o seguinte, que depois que você baixa o aplicativo do Android, você não precisa de internet mais. Você baixou ele com um tamanho reduzido, você consegue ouvir as músicas da trilha sonora onde você estiver, mesmo que não esteja conectado à internet. Eu fiz questão disso para a pessoa, sei lá, se estiver fazendo, a poder curtir o e-book, só botar um foninho de ouvido ali e viajar nas histórias. Legal. Tony, pode falar. Não, eu queria dizer que é muito legal essa ideia do Rodrigo, porque abre quase que uma possibilidade de um novo produto, assim, né, que a tecnologia permite. Porque é interessante que alguns anos atrás o Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, né, e o Dylan é um grande compositor de canções, né, e a gente tem essa aproximação das 2 linguagens, mas em nenhum produto elas conseguem conviver de verdade.
E geralmente até porque a literatura é muito feita do silêncio de quem está lendo, de quem está escrevendo, mas isso que você propõe é interessante, viu? É bem legal, porque queria quase que um novo produto, né? Que é uma mistura de livro com disco, assim, e tem também algo a ver com a trilha sonora, né? De cinema, que você, né, bota o conceito para o livro, bem legal. O legal, demais isso. Sacada legal do Rodrigo é que não houve a criação de uma nova coisa, né? Ele pegou o livro e colocou o QR Code. Pegou ao lado o livro virtual, né? O e-book, e aí é mais fácil. Aí fica tudo no ambiente virtual. Então a sacada do Rodrigo, além da tecnologia, que depois ele me contou já esse negócio da história de fazer o QR Code, foi fácil não. Imagina. Confusão. Tá bem resumido, a história foi longa. Foi longa. Mas, Tony, você tá convidado, se quiser passar o pessoal na hora junto aí, tamo juntos. Vamos sim, vamos combinar alguma coisa. Achei bem interessante isso, bem legal mesmo. Tony, vamos falar um pouquinho mais do Dom. Me interessa muito saber como é que você conseguiu transitar, como é que você conseguiu colocar no papel. Quer dizer, eu li o livro, não quero fazer revelações. Uma história de um cara presente, físico, que tá o pai aí, o pai tá vivo, né? Quer dizer, pro papel, e quais os problemas que você enfrentou nessa empreitada de levantar o cara e colocar no papel? Então, você sabe que o Vitor, ele morreu há muito pouco tempo, Afonso. Ele chegou a ler o livro, antes do livro ficar pronto. Estava morto. Quando eu terminei o livro, antes de mandar para a editora, eu mandei para ele. E aí eu fiquei muito ansioso pelo qual seria a reação dele. Afinal, ele que tinha me contado aquela história toda, né? E fiquei esperando. Quando ele falou assim, Tony, eu li o livro, fiquei muito emocionado, chorei muito. Ele tinha pouquíssimas observações, umas 2 ou 3. E foi muito importante para mim ver que ele tinha gostado, que ele tinha reconhecido a vida dele, a do filho ali no livro. Mas ele depois teve um câncer de pulmão fulminante, ele morreu em alguns meses, assim, foi terrível. Ele não chegou a ver o livro pronto, publicado. Mas essa história começou, Afonso, há uns 10 anos atrás, quando o Breno Silveira, o diretor de cinema, me chamou para fazer um roteiro, trabalhar na ideia de um roteiro para um filme que o Breno queria fazer com essa história. E aí ele me apresentou o Vitor. E foi aí que o Vitor me contou toda a história, uma história muito emocionante, tanto a história dele quanto a história do filho e a história dos dois. E eu fiz algumas anotações e tudo, mas aí o filme não andou para frente, acabou morrendo essa história. E eu guardei aquelas anotações e segui a vida. Aí passaram-se alguns anos, o Vitor voltou a me ligar. E ele ficava me insistindo, Tony, você tem que escrever a história do meu filho. E eu sempre estava fazendo algum outro projeto, ou escrevendo outro livro, ou gravando um disco, fazendo show. E eu nunca... Eu estava assim, ficava quase que fugindo dele, sabe? E estava a ponto de pensar em outra pessoa para indicar para ele, procurar, que eu realmente não tinha condições de fazer aquilo. E um dia, casualmente, a Malu estava arrumando alguma coisa aqui em casa e encontrou as anotações lá do roteiro e me mostrou. Falou, olha aqui que eu achei. Daí eu comecei a ler aquilo, falei, nossa, ele não estava nem escrito em forma de roteiro, não. Era uma ideia de uma sinopse do que seria a história. Daí eu falei, nossa, isso aqui é interessante, eu acho que isso dá um livro. E aí eu comecei a trabalhar, aí liguei para o Vitor, falei, olha, Vitor, eu vou fazer a história, mas vou fazer do meu jeito, vou fazer um romance, vou inventar coisas, porque é o jeito que me motiva, né? E a gente sabe que é preciso estar muito motivado para escrever um livro. E aí eu segui, ele me ajudou muito, quando eu tinha alguma dúvida, perguntava para ele, a gente conheci outras pessoas que conviveram com o Pedro Dom, que também me deram informações, então eu fiz um pouco dessa pesquisa que um biógrafo, vamos dizer, ou um jornalista faria para escrever a história de alguém, mas chegou uma hora que eu comecei a trabalhar com a minha imaginação em cima daquela minha história. E foi muito interessante, porque até quando o livro estava sendo já revisado lá na editora, às vezes um revisor me ligava e falava assim, olha, Tony, aqui nessa página você fala que o Pedro conseguiu ele estava preso e conseguiu uma liberação para sair no regime semiaberto, mas ele tinha participado de
rebelião um mês antes, isso é inverossímil. Daí eu pensava, é inverossímil. Daí eu falava, opa, não, peraí, inverossímil não, isso foi o que aconteceu e aconteceu assim. Então eu acho que a realidade às vezes surpreende a gente, sabe? E foi muito interessante trabalhar. Eu já li alguns livros feitos dessa maneira. Tem um livro do Don DeLillo que chama Libra, que ele conta a história do Lee Oswald, o assassino do John Kennedy, de uma maneira assim, em cima daqueles fatos reais que todo mundo conhece, mas ele cria uma situação de ficção, um romance, tendo o Lee Oswald como personagem central. Então, foi uma forma muito interessante assim, de trabalhar, eu fiquei bastante animado. Maravilha, vamos só fazer uma parada técnica aqui. Tá com probleminha de som do Rodrigo? Não. Não? Tudo certinho? Beleza, parada, é que nem futebol. A live é assim, gente. Às vezes tem que dar uma parada técnica, vai dar uma corrida se tem alguma coisa. Puxa o som pra cá, a luz não tá boa. É esse mundo aí que a gente está vivendo. Vamos fazer parte dele, sem problema. Rodrigo, mas então, só completando o seu raciocínio. Você teve a ideia da plataforma, do site virtual antes ou depois do livro? Veio antes, veio depois? Como é que foi? Não, foi antes. Aliás, foi durante quando eu estava se acabando o conceito do produto, eu pensei em uma forma digital mesmo, porque para minha trilha sonora, o único jeito de você entregá-la para o leitor seria digitalmente muito. E esse foi o maior desafio. Então, isso veio junto, né? Você chegou a pensar em colocar um CD dentro do livro? Não é Tony? É normal, você lembra o Zé Miguel Wisnik tem aquele sonho sentido, sim, né? Que tem o CD dentro do livro, né? Não, então essa foi a solução. Não foi fácil, realmente foi muito duro, né? Reuniões com o pessoal da Índia, por causa do fuso horário, né? 2, 3 horas da manhã durante 10 dias direto, né? Para poder é complicado. Aquele inglês meio macarrônico, sei lá. Mas no final deu tudo certo. E agora, nesse novo livro que eu estou lançando, a tecnologia está mais evoluída ainda. O arquivo está mais leve, está mais transitável por 4G, daqui a pouco esse 5G também. E é isso, né? Proporcionar para as pessoas uma obra que tenha assim, o tão possível, né? O livro da literatura com a trilha sonora. Falar nisso, perdemos o Ennio Morricone nessa semana, né? Infelizmente, um grande autor, um grande maestro da trilha sonora, né, mundial, infelizmente, nos deixou. Tony, eu só te fazer uma perguntinha, se você me permite. Eu acabei de dar o livro do guitarrista, que eu achei fantástico. Eu achei muito interessante a colocação que você fez sobre o Jorge Ben, que, na sua opinião, é um dos maiores guitarristas do Brasil, por causa da guitarra eu achei bacana. Achei realmente muito inusitado assim, essa sua colocação. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, é legal você citar esse livro, porque eu tenho esses 10 romances publicados e tenho esse livro do guitarrista também. E foi um livro que me foi encomendado pela Companhia das Letras, minha editora, uma coleção que eles têm justamente sobre profissões, né? Então, eu chamo alguém de uma profissão para falar sobre aquela profissão. E foi uma delícia escrever esse livro, porque eu fui lembrando de toda a minha trajetória, como eu comecei a tocar guitarra, inspirado pelo Jimi Hendrix, e foi o Paulo Werneck que editou o livro comigo, e ele é um cara sensacional, ele ia atrás das imagens, eu falava de uma banda, ele ia lá, achava fotos incríveis, e realmente, desde que eu comecei a tocar guitarra, e quando eu comecei a tocar profissionalmente, tinha muito essa questão, né, o que seria a guitarra brasileira, né, o grande guitarrista brasileiro, que a gente tem uma tradição de violões no Brasil muito forte, João Gilberto, João Bosco, Gilberto Gil, grandes violonistas, né, e temos grandes guitarristas de rock, mas que seguem, vamos dizer, as linhas do rock internacional e tudo isso. Ainda que alguns caras como o Pepeu realmente tenham conseguido fazer uma linguagem de guitarra de rock brasileira, com muitos elementos brasileiros, eu acho que ninguém foi tão fundo que nem o Jorge Ben, né, o atual Benjor, porque ele começou tocando violão e sempre o violão dele foi muito rítmico, né? Ele toca o violão quase como um instrumento de percussão, assim, ele tem um jeito único de tocar violão.
E depois, com o tempo, ele começou a tocar guitarra, né? Quando ele fez aquela banda do Zé Pretinho, aquela big band, ele vai levando sempre na guitarra. Nunca mais ele tocou violão, ele só toca guitarra há muitos anos. E a guitarra dele é uma guitarra rítmica, única, assim. Então eu acho que realmente ele criou um estilo ali, que aquilo é rock brasileiro. Ele tem um disco que chama África Brasil, que eu acho que é um dos grandes discos do rock brasileiro, porque na estética mesmo, de verdade, fica proposto ali um rock brasileiro de verdade que não se parece com nada do que se faz em rock no mundo, e tem aquela pegada pesada, rítmica. Então ele é um mestre, assim. Eu acho ele um grande guitarrista. Sempre que eu encontro ele, eu falo isso para ele. Acho que é um cara sensacional, assim. Bacana você perguntar isso. E eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você, quando escreve, você escuta a música? Escuto. Eu escuto sempre o mesmo disco. E é um disco do Bach, né? Furou, não? Não furou, não? É qual o disco? Não furou, não? Devo estar no quinto já, né? Então, mas o Concerto de Brandenburg foi a maior do Bach, né? Assim, é fantástico. Para mim, é uma das maiores obras que já foram feitas até hoje, né, pelo homem, esse disco. Realmente é lindo. Legal. Rodrigo, daqui a pouquinho eu vou te chamar para você falar do seu novo livro, tá? Eu queria passar algumas mensagens. Se você conhece a Selma Maria Rios Feres, te mando um abraço. Diz que você, meu querido filho, é orgulho da minha família. Presente, dona Selma presente. Nosso querido Tom, carteiro e poeta aí de Araxá, manda algumas mensagens elogiando o Rodrigo e dizendo para você, Tony, que você devia aproveitar o home office. Mais uma coisa na sua cabeça, Tony, você tem milhões de coisas aí dentro onde você está, e fazer uma versão home office do Afinando a Língua. Que é mais fácil de fazer, segundo ele aqui. Penso que você devia fazer aí dentro de casa. A ideia é boa, né? Não é uma má ideia, não. Mal sabe que eu já estou fazendo tanta coisa. Mas mal sabe o trabalho que dava para fazer, né? Nossa. Lembra, né? Não é brincadeira. Mas fala um pouquinho já em separado, agora da ideia do Afinando a Língua. Como é que era? Como é que foi? Você pretende fazer de novo? Olha, o Afinando a Língua foi uma experiência muito legal, porque eu fui convidado pelo Hugo Barreto, que era o diretor da TV Futura na época, e a ideia era essa mesmo, era assim, pegar alguém que era da música, como eu, que também era da literatura, e de alguma forma, pela música, atrair a atenção das pessoas para a literatura. Assim, a ideia inicial do programa foi essa. Aí a gente ficou anos, assim, o programa foi um sucesso, a gente sempre fazia novas temporadas, e o programa teve vários estilos diferentes, tinha uns em que eu falava mais, outros em que eu entrevistava, mas para mim era muito prazeroso, realmente, porque eu acabava aprendendo muita coisa de gramática, de teoria de literatura. Depois entrevistei pessoas incríveis, assim, nas últimas temporadas eu entrevistava sempre um músico e um literato. Então, quer dizer, entrevistei o Ferreira Goulart, entrevistei Jorge Maltner, foram experiências muito legais, assim. Mas é aquilo que você acabou de falar, e você sabe isso melhor que ninguém. Acabava me dando muito trabalho. Eu sempre estou fazendo show com os Titãs, gravando disco, escrevendo livros. Então chegou uma hora que eu não estava conseguindo fazer tudo, sabe? Estava difícil, eu tive que parar de fazer para conseguir me dedicar mais a escrever e fazer música. Estava chegando a me complicar, assim, porque estava me dividindo muito. Então, eu não tenho planos de voltar, porque eu continuo com muito trabalho, ainda bem, escrevendo e tocando. Mas eu tenho muita saudade, sim, era um programa muito legal, as pessoas na rua sempre me elogiavam muito, diziam que gostavam, que era um programa diferente, né, que realmente instruía com uma visão diferente, uma visão mais assim relaxada, que também não tinha aquela seriedade sobre a literatura, tratava tudo com um espírito assim mais leve, pegava uma música aqui, via onde que ela podia ter um ponto em comum com um poema. Era bem legal, mas infelizmente não dá tempo de fazer tudo, você sabe disso muito bem. Claro. Eu lembro muito daquela nossa
um dos nossos encontros lá no Grande Teatro do Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, quando a Malu ficou no bastidor e não conseguiu ficar no bastidor, ela entrou no palco e leu um trecho, né? Quem sabe você convence a Malu aí, não sei se ela está por aí, a ler um trecho para a gente mais tarde. Ela está assistindo, mas ela está em outro cômodo aqui. Daqui a pouco é capaz dela vir aqui. Ô Malu, se ela se animar. finge que você está lá naquela cortina vermelha do Palácio das Artes, escondido. Aí eu chamei você foi lá e leu um trechinho do Dom. Uma provocação. Foi ótimo. Não é? Rodrigão, fala um pouquinho aí do seu novo livro. Novo livro virtual, é bom dizer, né? E-book, né? E-book, exatamente. Vou mostrar aqui a capa para você. Particularmente, achei que ficou bem bacana. Né? Se chama Palavras Escondidas no Vento. E é um livro que trata, né, como já disse, do tema suicídio, mas assim, é um tema sensível, mas eu consegui achar uma abordagem bastante positiva. E ele tem 10 músicas inéditas de trilha sonora, e eu achei que essas músicas tiveram um amadurecimento muito grande, sabe, do último Levir para isso. Não só as músicas, a parte técnica de escrita também. Só Levir é ler e ouvir. Esqueci de passar essa bola. Exatamente. Tá. Entendeu? Tem que explicar, eu fico explicando, Rodrigo. Você tem que falar que ler e ouvir. Eu garoto propaganda constante. Então, assim, eu estou bastante esperançoso com esse livro, mais pelo fato da possibilidade de levar algum alento dessas pessoas que têm realmente esse problema, né? E tá demais, cara. Esse tema tá muito sério, tá cada vez maior. Infelizmente, muito entre os jovens. E um dos psiquiatras que eu conversei em São Paulo me falou que um dos motivos maiores, um grande vilão nessa parte, é justamente as redes sociais. Porque o garoto que não tem muita estrutura emocional, que está ali começando a adolescência e começa a ver casos de sucesso, ou seja, todo mundo nas redes sociais, bonito, viajando, né, com a vida aparentemente maravilhosa, e ele se compara, né? Se compara com aquilo e acha que a vida dele é um lixo. Então tem muito essa queixa, né? Então no livro eu abordo isso e abordo várias outras formas que o suicídio infelizmente afeta as pessoas, mas sempre dando uma abordagem positiva. Qual é o caminho? Qual é o caminho para a pessoa conseguir sair dessa? E outra coisa também, os pais, por exemplo, os pais costumam confundir muito facilmente uma crise de adolescência que é normal, né, por causa da idade, com uma crise mais séria, né, que pode levar a pessoa a tentar contra a própria vida. Então, são vários toques mesmo, né, mas foram toques tirados assim, de uma base bem sólida, que foram profissionais muito legais que eu conversei também com as pessoas, com as famílias delas. Então, acho que sim, a esperança é essa, que realmente contribua um pouquinho para esse nosso mundão maluco, né? É dirigido ao público juvenil, não é isso? Sim, ou mas esse juvenil? Ele está um pouco mais abrangente. Que bom. Vamos passar o livro lá para o André Trigueiro. Vamos falar com o André, para o André fazer um comentário. André é uma pessoa referência nesse mundo, né? Porque não só todo o trabalho de vida dele é voltado para o CVV, Centro de Valorização à Vida, ele mesmo é voluntário, como todo direito autoral, todo direito de palestra vai para o CVV. André é um espírita muito evoluído nesse ponto e ajuda muita gente. Ajuda muito. Pô, que legal isso. Muito. E, Rodrigo, que legal essa tua coragem também, porque é um tema difícil, né? Um tema penoso, assim, de ser encarado, né? Deve haver sempre muita dor, assim, nas histórias, né? Mas é um tema que também a gente não pode fugir dele, né? Então, legal, viu? Você já teve algum personagem que suicidou, Tom? Eu? Deixa eu pensar aqui. Ou quase? Alguns já cogitaram a ideia, mas eu acho que nenhum chegou às vias de fato, não. Essa questão do suicídio é muito, muito forte, né? Tem o livro do Camus, né? Que ele fala que a única questão moral, né? É o suicídio, né? E é uma questão muito difícil mesmo, né? Eu acho que eu não me lembro de nenhum personagem meu que tenha se suicidado, não, assim, agora não me vem à cabeça, não. Beleza. Vamos fazer uma mini palhinha? Topa, Rodrigo? Vamos. Você tem...
Não, começa com você, Rodrigo. As suas trilhas são determinadas. Vai você, né? Rodrigo. Vai. Como é que funciona? Bom, eu trouxe só a guitarra, não trouxe, né, a trilha de fundo para acompanhar, mas vou contar. O Rodrigo é tecnológico, né? Eu já vi que ele tem de tudo. Ali. Tem de tudo. O Rodrigo, gente, para quem não sabe, tem uma indústria de produção de acessórios de violão, guitarra e tudo. Eu estou fazendo propaganda aqui, o merchandising, Rodrigo. O merchan. Rodrigo pega uma guitarra e se prepara para tocar. E olha lá. Você sabe lembrar o assunto do trecho que você vai tocar? Então, é o trecho desse novo livro, né, do Palavras com Cultura, a parte mais romântica do livro. Beleza. Legal. É legal, você cria uma sequência melódica, né? Eu fico imaginando, quando você estava tocando, eu fiquei imaginando o que poderia ser lido. Eu já entrei no embalo. A música indica que é alguma coisa bem sensível, né? Faz parte de uma parte romântica do livro. Eu componho geralmente na guitarra, no violão, depois eu gravo no meu caminho, no computador, vou colocando os elementos, né? Coloco baixo, coloco bateria, coloco vários loops, samplers também, e vai somando com tudo, né? Mas tudo nasce no violão, na guitarra, e depois é a maior parte do trabalho, né? Que é fazer a partitura, depois mixar, masterizar e colocar nos livros. E Tony, agora é você, topa fazer uma palhinha pra Opa, gente? eu? Bora. Deixa eu pegar minha viola aqui, não sei como é que vai sair isso, hein? Tony pega um violão e se prepara para tocar. A câmera caiu, você não acredita. Já tem um monte de mensagem aqui, por morrendo de rir de você. É que eu fui falar do Grande Hotel, né? E aí os fantasmas aparecem. Não vou nem contar das aventuras que eu tive nesse hotel aí, foi muito legal. Bom, vou tocar uma música que eu acho que é o nosso primeiro sucesso, mas que é legal porque no início da pandemia a gente lançou um clipe dessa música. Eu acho que, de certa forma, a gente descobriu que essa música tinha algumas mensagens proféticas sobre esse momento que a gente está vivendo. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Uhul! Ô, Tony, eu já sei, não sei se eu te contei um caso, eu acho que já te contei umas 10 vezes, mas aqui como tá na live eu vou contar de novo. O Décio Pinhatari ia muito a Belo Horizonte no começo do Sempre um Papo, e ele ficava lá em casa, hospedava lá em casa. Isso estou falando de 87, 88, 86, sujeito velho é foda aos cabelos brancos.
E aí um dia eu tava lá em casa, ele acordou, eu falei, eu vou te mostrar um disco. Aí ele falou, tudo bem. Aí coloquei o Cabeça Dinossauro pra ele. Aí ele ouviu o Cabeça Dinossauro, eu falei assim, vai falar que é uma merda, né? Eu imaginei. Na época ele tinha aquela coluna respeitadíssima na Folha de São Paulo, você lembra, né? Sim. Respeitadíssima. E aí ele ouviu caladinho, falou, olha, isso é interessante, ficou calado. 2 dias depois saiu aquela matéria, grande texto que ele fez sobre os Titãs, falando da inovação, principalmente do Cabeça Dinossauro, né? Eu acho que todos aqueles os poetas concretistas e concretos ali de São Paulo, dessa turma, o Décio, o Haroldo, né, o Augusto de Campos, eles sempre foram muito receptivos assim ao nosso trabalho, sempre elogiaram muito. E ele era um cara muito divertido, né, o Décio. Eu lembro o Haroldo também, ele ia às vezes nos shows com a gente. Uma vez a gente foi tocar em São José dos Campos, ele foi junto com a gente, ficou ali no camarim falando. Eram realmente caras brilhantes, assim, né? Dá saudade dessa galera. Mentes superiores. O Haroldo era muito amigo, fiz muito evento com ele, me diverti muito. Eu começar a contar as histórias do Haroldo aqui, a gente vara à noite, mas era uma pessoa muito assim, ele falava muito assim, não é, Afonso? Pois é, como essa coisa é maravilhosa, Afonso. Olha aqui, vamos subir na favela para dar palestra e falar sobre música clássica na favela, Afonso? Vamos? E ele era um cara erudito, né? Cultíssimo, né? Falava 10 e ao mesmo tempo ele adorava a cultura pop, ele embarcava em qualquer uma, falava de qualquer assunto e quando estava junto com a gente, ele não ficava só falando de poesia, não, ele entrava, ficava bebendo ali, conversando, era realmente um cara muito divertido. Malu chegou aí? Tá olhando por lá? Malu chegou aí, ele tá perguntando. A atriz Malu Mader se junta a Tony Bellotto. Peraí, não, só vim dar um beijo aí, Afonso. Ei, Malu, querida. Parabéns aí pela live, tô assistindo, tô adorando. Tá se divertindo? Ela não anima a fazer uma leiturinha, não, 10 palavras, volta. Volta! Quer que você faça a leitura. Volta! Não, ela tem que se preparar, isso não é assim, não. Tá bom. Aliás, eu tô com esse grande hotel de Araxá na minha cabeça, porque quando eu voltei, fiquei tão impressionado. E eu combinei que eu queria levar ela lá de novo e a gente, quando passar essa pandemia, tem que ir para lá. Eu quero mostrar esse hotel, porque aquele quarto do Getúlio, que ficou igual era na época, aquilo é sensacional, é uma coisa de museu, assim, lindo. Eu tenho vontade de fazer um festival literário de fantasia, terror e distopia. Eu até fiz o projeto, até marquei, o problema é que ninguém quis ir. Não teve tem 4 edições do Fli Araxá que eu tento fazer uma noite de contos de terror. Aí eu marco, converso, pronto. Não é, Rodrigo? Na hora não vai um. Na hora todo mundo vai, o dia que é? Tá bom, tem que almoçar, tem que jantar. Ninguém. Não vai. Eu lembro que você tinha, naquela vez que a gente ficou no hotel, mas você tinha um motorista que não ficou lá de jeito nenhum, que tinha medo de fantasma. O Ellerson não fica, tem medo. E nós naquele corredor horroroso, fininho lá, você lembra? Nossa! Mas é demais, cara. Vamos fazer esse festival sim, pô. A gente chama o Stephen King, vem alguém aqui bem... Exatamente. Eu tenho essa ideia. Bem, o Fli Araxá, teoricamente, vai acontecer no final, em 1º de novembro. Tá marcado. Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Se não for possível, híbrido, que é o que eu queria, um grupo pequeno de autores pilotando lives pelo mundo afora, vamos fazer tudo virtual sim, mas é importante acontecer. Eu acho que é importante até para as pessoas, mesmo que seja todo virtual. Tem que acontecer, as pessoas precisam disso. Não está fácil para ninguém. Né? Concordo. Vamos fazer, estamos aí mais um tempinho, 5 minutinhos. Vamos fazer assim, Rodrigo, conta aí, o que você está fazendo agora? O que você vai fazer daqui para frente? Produção? Ou o seu trabalho está te consumindo tudo aí, você está com pouco tempo? A empresa deu uma crescida, graças a Deus. Também estou trabalhando bastante. Né? Uns 40 dias que está dando umas 12 horas de trabalho por dia. Mas é engraçado, assim, eu não perdi a inspiração, nem para compor, nem para escrever. Eu estou tocando um projeto, né, aliás, antes da pandemia
com a minha namorada, né, com a Mel, que se chama Movimento Lendo a Vida, que é fazer palestras em escolas públicas para incentivo à literatura. Então nós vamos contando histórias, lendo os nossos livros, eu toco, né, em algumas ocasiões, conto casos de pessoas que foram transformadas para a literatura. Naquela ocasião que eu fiz sempre um papo com a Eliane Nunes, né, que foi maravilhoso, ela citou várias situações de pessoas que vieram do nada e com a literatura foram progredindo, crescendo até, né, chegar num nível muito legal. Então isso eu estou com a paixão com esse projeto, porque realmente eu acho que é uma atitude que todos nós temos que ter e esquecer de ter qualquer coisa de governo, porque a gente já viu que ninguém vai fazer nada por nós mesmos. Então acho assim, que todo mundo tinha que ter um pouco de atitude, né, em relação a isso e fazer o que der para fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito bacana se tem algum aniversário, qualquer comemoração, dá um livro de presente, né? Incentiva a pessoa a ler um pouco mais. Então acho que tem tudo, né? A gente está com várias ideias aí, né? Acho que a pandemia também trouxe essa coisa, né, de aguçar a imaginação, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente, né? Então eu estou trabalhando, estou produzindo bastante, sempre pensando em formas aí de levar a literatura, porque eu acho que a única forma de você criar consciência de verdade é com educação e cultura de verdade, né? Porque tem várias pseudoculturas, né, pseudo-educação que realmente são só bonitinhas, mas na hora que você vai ver de perto, realmente são legais. Então é isso, fazer a nossa parte, né? Sempre. Legal. Com cultura e educação que nós vamos sair dessa, com certeza. E aí, Tony, conta, o que você está pensando agora, o que você vai fazer, quais são os seus planos? Aliás, conta um pouquinho do seu cotidiano aí, Tony, conta. Você está trancado com quantos netos aí? Não, agora a gente está aqui no Rio, né? Então só eu, a Malu, o nosso filho mais novo, o Antônio, que já você não está tem 22 sítio, anos. não? Você estava no sítio, né? Isso. A gente ficou muito tempo no sítio, ficamos quase uns 3 meses lá direto, e eu fiquei uma época com a minha filha, meus netos, tinha uma turma grande, que é um sítio grande, depois o pessoal foi voltando, ficamos lá mais um pouco, aí eu tive que vir também, tivemos que fazer umas coisas aqui, mas o cotidiano aqui no Rio e lá no sítio também acaba sendo de uma maneira assim inesperada, muitos acontecimentos, né? Eu também tenho composto bastante. Nós, os Titãs, estamos lançando, a gente estava em pleno projeto de lançamento do disco do trio acústico, né? Então a gente está lançando em 3 EPs diferentes, já estava tudo gravado, então a gente está tocando esse lançamento, tudo também virtualmente, e tivemos assim inúmeros, dezenas de shows também adiados, né? Começaram sendo adiados para o segundo semestre, agora estão sendo adiados para o ano que vem, mas a gente também torcendo para que isso passe logo, principalmente para acabar essa situação de tantas mortes, tanto sofrimento, e a gente possa retomar a vida. E esperando que esse governo, né, seja um pouco mais eficiente, né, que a gente consiga ter um ministro da educação que não seja um imbecil, e que a gente consiga ter um ministro da saúde. Eu acho que é importante a gente, vivendo essa pandemia, que o governo tome uma atitude mais responsável, sabe? Que é muito difícil passar por isso e ver um governo tão enfim, estabanado, né? Então eu fico aqui na esperança de que a gente consiga sair dessa e que dias melhores venham aí pela frente, inclusive com tudo que a gente está aprendendo, como o Rodrigo falou, nesse momento tão difícil. E o que você está fazendo, assim, do ponto de vista pessoal, aí sim, da sua família e você, para dar uma equilibrada? Olha, Afonso, eu tenho tentado ficar assim, a gente acaba descobrindo os pequenos prazeres pequenos, assim, né? Coisa que você no dia a dia não estava nem prestando atenção. Então, uma refeição, por exemplo, vira um grande evento, né? Porque a gente fala, o que a gente vai comer hoje? Então vai escolher as coisas ali, um cozinha, o outro ajuda a fazer isso, depois recolhe a louça, lava a louça, tudo isso vai dando uma dimensão diferente também da nossa própria relação. É engraçado como os próprios cômodos da casa, eles vão se transformando. Uma cozinha, antes, ela estava um pouco impessoal, e agora você já vai ocupando a cozinha, ficando mais ali, então as coisas vão mudando de lugar, você já opta por uma coisa que é mais prática. Então essa pequena transformação, eu acho que
tem ajudado como um exercício meio zen, assim, sabe? De você prestar atenção nas pequenas coisas, você levanta, arruma a cama, coisas que eu não fazia antes, você está sempre com milhões de projetos, com muita pressa de sair daqui para o aeroporto. Agora não, eu tenho que ficar concentrado aqui dentro. Eu acho que isso, de certa forma, também ajuda a gente a entender, né, melhor as nossas próprias relações e as nossas opções, né? Então, nesse sentido, reforça uma essência da vida, sabe? Que eu acho bastante interessante. É legal isso, né? Sacar que tu vai comer, tem que lavar, que acordar, tem que arrumar a cama. São coisas pequenas, mas que a vida da gente não deixava, né? Outro dia o Zeca Camargo falou da saudade que ele tem de viajar e citou aquele cheiro nauseabundo que sai do avião na hora que coloca as coisas no micro-ondas, sabe? Antes de levantar. Sim, eu tive saudade daquilo. Eu falei, eu não acredito. É muito neurótico. O cara que tem saudade daquele cheiro ruim dentro do avião. Eu fiquei com saudade do cheiro ruim dentro do avião. Então, quer dizer, essa coisa do ficar em casa também, né? Associada à dificuldade dos acontecimentos, né? Está nos fazendo cada dia mais refletir sobre o ser, né? O estar, e sobre essas situações que a gente não estava passando chapado. A vida estava muito rápida, agora deu uma parada e ficou mais rápida. Esse é que é o problema. Mas eu acho que tem esperança que a gente vai retomar ela de uma maneira um pouco mais aprofundada, espero. Rodrigão, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, viu? A gente fica satisfeito de saber que mesmo sem você ter que mudar para Rio, São Paulo, Nova York, talvez Nova York seja melhor para você hoje, você em Araxá construiu uma ideia muito legal e está conseguindo viabilizá-la. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Viu? Eu agradeço demais por participar, abração Tony, abração Afonso e, né, abraço a todas as pessoas que estão no vendo, né? Até a próxima. Obrigado mesmo. Tony Bellotto, vamos terminar fazendo qualquer coisa no violão aí para divertir a gente? Vamos. Tony pega o violão novamente. A sua primeira escolha foi maravilhosa. Então vamos lá. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho e você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quanto é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, aos presentes, aos espectadores. Fiquem bem, protegidos e permanentemente indignados.